Começamos esse ano com uma pergunta: quais são as perspectivas para a economia brasileira nesse ano? É um ano que se inicia de maneira bastante desafiadora. Já sabíamos que teríamos desafios tanto do ponto de vista global quanto do ponto de vista doméstico, mas o fato é que o ano começou, com uma percepção de risco em relação à questão geopolítica muito mais elevado do que se imaginava no final de 2025. A atuação dos Estados Unidos na Venezuela, sinalizando inclusive outras potenciais atuações na América Latina em relação à Groenlândia, sem respaldo em direito internacional, Carta de ONU, inclusive abrindo aí potenciais precedentes para a atuação de outros países, traz aí um risco novo, um risco que pode ser bastante preocupante do ponto de vista de vários efeitos, mas aqui na nossa seara, olhando para efeitos principalmente para fluxo financeiro e efeitos para a economia real. Ambientes de maior aversão ao risco acabam gerando uma movimentação de fluxos financeiros buscando ativos mais seguros, e, nesse sentido, ativos de países emergentes, como o Brasil, tendem a ser mais penalizados, porque são tidos como mais arriscados, E, além da movimentação financeira, a incerteza, os efeitos para a confiança, tem também consequências adversas para a atividade econômica. Então, o que a gente via ainda como impactos moderados do ambiente internacional para a economia brasileira, com até alguns efeitos positivos, principalmente para preços, temos agora, com essa questão geopolítica, algo mais expressivo que pode realmente colocar em xeque essa visão aí de efeitos moderados para a economia do país. Domesticamente, olhando aí para esse ano, a gente tem uma economia que deve perder tração em relação ao ano passado, uma economia que deve crescer 1,6%, depois de provavelmente 2,3% no ano passado. Isso tendo como efeito principalmente a questão da política monetária, ainda apertada, gerando essa desaceleração em grande medida. Temos também um ambiente que deve ser marcado pela continuidade da desaceleração gradual da inflação. Projetamos uma inflação ao consumidor de 4,1%, que inclusive não consegue desacelerar mais, A gente vê aí limitações, principalmente ainda ligadas à inflação de serviços e também esse ano à inflação de alimentos. Nesse contexto de desaceleração da economia, queda moderada da inflação, mas ainda acima da meta de 3%, o Banco Central deve iniciar o processo de queda de juros a partir de março, com uma queda de 50 pontos nessa primeira reunião, levando a Selic em setembro a 12,5%. Ou seja, diante desse contexto, uma queda ainda moderada de juros. Adicionalmente, a gente tem aí, olhando do ponto de vista de desafios domésticos, a gente tem um pano de fundo ainda de bastante preocupação fiscal, um ano ainda que o governo vai ter dificuldade de entregar resultado primário positivo e, consequentemente, a dívida pública continua em elevação, projetamos uma dívida pública de 84% do PIB, e também temos eleições que devem acontecer em ambiente bastante polarizado, então isso deve gerar também bastante volatilidade no preço dos ativos. Então temos desafios, mas também alguns potenciais aqui, pontos positivos. Temos aí o início da implementação da reforma tributária sobre o consumo, com essa sua fase de teste, e também um potencial avanço do acordo Mercosul-União Europeia. Elementos aí positivos que trazem efeitos ao longo do tempo para produtividade e PIB potencial. Bom, é isso. É um ano aí, acho que bastante desafiador, com o ambiente global e doméstico aqui sendo os principais protagonistas aí dos desafios para a economia brasileira ao longo desse ano. Por hora é isso.